Boa noite, irmãos. Boa noite. Você pode se assentar em nome de Jesus. Nos alegramos porque hoje é dia de ressurreição. É a obra completa. A obra de Deus não estaria completa se não houvesse a ressurreição. Se não houvesse a ressurreição, as palavras de Jesus seriam as palavras de um outro filósofo. Seriam as palavras de um outro grande líder que deixou belas lições, um entendimento diferenciado na vida das pessoas, mas morreu como tantos outros. Agora, a ressurreição de Cristo, ela faz com que a obra que ele realizou, o trabalho que ele realizou, seja muito mais profundo do que nos ensinar coisas novas, mas trazer uma obra profunda de libertação em nós. A temática de libertação, meu irmão, presta bem atenção nisso aqui. A temática da libertação, ela está muito presente dentro da Bíblia. E ela está presente em dois níveis. Quando nós vamos no Antigo Testamento, nós vemos a história da Páscoa, que é daí que vem a palavra Páscoa, que é Pessach, que quer dizer passar por cima. O povo de Israel, que foi chamado descendentes de Abraão, estavam como escravos dentro do Egito. Eles se tornaram escravos depois de 400 anos vivendo ali. Eles estavam sendo oprimidos, eles estavam sendo castigados, eles estavam sofrendo. Eles estavam comendo mal, eles estavam tendo dificuldades, eles estavam sendo castigados. Então começaram a clamar a Deus, pedir: Senhor, nos ajuda, nos abençoa, nos tira dessa situação. E Deus começou uma obra de libertação na vida daqueles escravos. E o dia que marcou a grande virada na vida daquele povo foi o dia da Páscoa. Então nós temos o vinho, nós temos o pão e nós temos o cordeiro, porque eles tinham o cordeiro e os pães eram pães sem fermento. E naquela noite eles comeram aquele cordeiro, eles participaram das ervas amargas e eles, como família, aspergiram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E a Bíblia diz que o anjo que trouxe morte ao Egito passou por cima dos umbrais das portas dos israelitas. E eles foram salvos. E dali, naquela noite, eles saíram apressadamente para encontrar o seu destino, para um novo tempo, para uma nova terra, para um novo jeito de viver como gente livre. Essa é a grande temática. E a todo momento Deus está lembrando os israelitas. Deus precisa lembrar eles a todo momento: escuta, eu tirei vocês da escravidão. Vocês não são mais escravos. Vocês agora são pessoas livres. Aprendam a viver como um povo livre. E essa obra que Deus faz, esse trabalho que Deus faz, continua até o momento em que Jesus é enviado até essa terra. Então Jesus começa a ensinar um nível mais profundo. Vejam como Deus, ele vai se revelando na história. E Jesus começa a mostrar para os israelitas e para nós como um todo, que a escravidão, ela está a um nível mais profundo do que apenas a questão social. A escravidão tem a ver com o nosso coração. O nosso coração é escravo e não sabe. E se nós temos aquele ditado muito famoso: o pior cego é aquele que não quer ver, nós também podemos dizer que o pior escravo é aquele que não sabe que é escravo. O pior escravo é aquele que não sabe que é escravo. E é tão interessante porque a nossa sociedade é uma sociedade libertária. É uma sociedade que busca liberdade. Essa palavra é falada muitas vezes. Quando as pessoas tomam decisões
a gente costuma dizer, não, cada um é livre, todo mundo tem liberdade. Então as pessoas votam para terem liberdade, as pessoas estão na escola e elas querem liberdade. Só que o conceito de liberdade que nós temos é um conceito de liberdade na sociedade extremamente distorcido. Porque nós partimos do pressuposto de que ser livre é você fazer tudo aquilo que você quiser. Tudo aquilo que der na sua cabeça. E fazer tudo aquilo que nós quisermos, e fazermos tudo aquilo que der na nossa cabeça, não é liberdade. Pode parecer liberdade, mas não é liberdade. Porque nós precisamos entender, antes de sabermos o que é liberdade, para que nós existimos? Quem somos nós? Que tipo de pessoas somos nós? Nós não nos criamos. Nós não nos definimos. Nós não dizemos quem somos. Nós nascemos com uma estrutura que nós não definimos. Nós somos seres criados. Embora criemos algumas coisas, nós temos limitações. Nós somos pessoas que vieram com um planejamento. E só quando nós sabemos qual é o nosso planejamento, qual é o nosso propósito, quem somos nós realmente, aí podemos definir o que é liberdade. Porque daqui a pouco a gente está dizendo assim, eu sou livre, mas na verdade somos escravos. Estamos fazendo na verdade aquilo que o nosso desejo nos impõe, mesmo que esse desejo nos destrua. E se nós observarmos as pessoas que vivem um projeto libertário, vamos imaginar alguém, eu não conheço a vida das pessoas na sua intimidade, mas vamos imaginar uma pessoa que diz assim, eu sou livre. E o que eu gosto mesmo é de encher a minha cara todo final de semana. Essa pessoa diz que é livre. Mas na verdade ela está debaixo das imposições do seu desejo e do seu vício. E ainda que ela diga, eu não quero mais viver essa vida, ela vive um projeto autodestrutivo. E daqui a pouco ela está destruindo sua própria vida e não consegue parar. Mas ela engana a si mesma de que ela é livre. E continua bebendo debaixo dessa bandeira de liberdade. Mas ela está rumando à autodestruição. Quem somos nós para podermos dizer o que é a real liberdade? Quem somos nós? Para que fomos criados? É uma coisa muito simples. E a Bíblia nos fala disso muito simplesmente assim, que nós precisamos entender e conseguir ver na nossa vida como estamos andando. A Bíblia nos diz, ela fala de uma palavra chamada pecado. E essa palavra é muito mal entendida. Eu tenho certeza que ninguém sabe o que quer dizer pecado. Quem é que sabe o que quer dizer pecado? No original. Alguém sabe o significado do que é pecado? Hein? Fazer algo errado? Na verdade, ele tem um significado mais profundo. Quer dizer, errar o alvo, errar o propósito. Pecado é errar o propósito para o qual você foi criado. E qual foi o propósito que eu e vocês fomos criados? O propósito que cada um de nós foi criado foi para amarmos as pessoas e amarmos a Deus. É muito simples isso. Jesus ensinou que a lei se resumia nisso tudo. Vários detalhes, não faz isso, não faz aquilo, mas resumimos em duas coisas. Eu e vocês nascemos para amarmos uns aos outros, amarmos quem está próximo de nós e amarmos a Deus, porque foi Deus que nos criou. Esses dois mandamentos, esses dois propósitos, eles estão linkados. E toda vez que eu falho
ou toda vez que o meu projeto de vida fica distante de amar a Deus e ao próximo, eu começo a entrar em um processo de escravidão. Porque eu deixo de ser livre. A verdadeira liberdade do ser humano é quando ele está num projeto de amar as pessoas e amar a Deus. Quando ele sai fora desse projeto, ele se torna um escravo. E o processo de Jesus, a obra de Jesus, por meio da cruz e por meio da ressurreição, é outorgar a cada um de nós a possibilidade, a força, a graça, o poder para vivermos um projeto de libertação. Porque, claro, nenhum de nós aprende a amar a Deus e ao próximo facilmente. Tem pessoas difíceis de amar, não tem? Tem ou não tem? Muitas vezes a pessoa mais difícil de amar é o seu esposo. É ou não é? Não precisa falar, não fala. Muitas vezes a pessoa mais difícil de amar é a sua esposa. Por quê? Porque está próximo de você. A Bíblia diz que nós temos que amar o próximo. Vejam só como é fácil amar quem está longe. Não é para amar quem está longe. Embora tenhamos que amar também quem está longe, de alguma forma, se podemos. Mas nós olhamos de repente, não, a gente olha lá a guerra na Ucrânia. E a gente se compadece, temos que nos compadecer mesmo. Pobre do pessoal está sendo bombardeado lá. Olhamos as pessoas passando dificuldade lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, com as enchentes e tudo mais. Nosso coração se compadece, mas escuta, o que Deus diz para nós é que nós temos que amar o nosso próximo. E daqui a pouco aquele que está perto de nós, a gente briga, a gente odeia seu irmão de carne. Se ama o seu irmão de carne. O pessoal briga muito com irmãos. Irmãos brigam entre si furiosamente nas casas. Ama o teu próximo. Ama o teu vizinho. Bota o som a todo trapo quando você vai cestear. Hein? Ama o teu próximo, aquele que está perto de ti. É um projeto fácil? Não é um projeto fácil, mas é quando nós aprendemos, é quando nós entramos, quando nós entendemos que a nossa liberdade é encontrada, quando nós aprendemos a amar o próximo e a Deus, é que nós começamos a ser livres. Porque se eu digo não, eu não quero nada disso, e eu começo a dar razão às minhas antipatias. Eu tenho antipatia por muita coisa. Nós seres humanos somos assim. Daqui a pouco você olha para uma pessoa, você não gosta daquela pessoa, você não tem nem razão para aquilo, você se incomoda com outra coisa, você se emburra. Como eu vejo as pessoas, tem muita gente assim, que está sempre, não gostei disso, não gostei daquilo. Então, estão sempre nesse processo de dar razão às suas antipatias. Então são pessoas que elas vão se deixando escravizar por os seus micro-ódios, os seus pequenos ódios, e elas não conseguem amar. Então a gente sempre pensa, libertação, a gente sempre pensa alguém que está tirado aí na rua. Não, eu estou falando das coisas pequenas do dia a dia, seres humanos normais, que não cometem crimes, muitas e muitas vezes estão tomados de uma agressividade, de um ódio, de um descontentamento que faz deles pessoas escravas e incapazes de amar a Deus e ao próximo. Eles não amam a Deus, eles não sentem nenhuma gratidão por aquilo que Deus fez deles, eles não sentem nenhum amor pelas coisas que estão vivenciando e também têm uma crescente antipatia por esse ser chamado humano. E Jesus, a obra de Jesus, a ressurreição de Jesus, veio trazer para nós um processo de libertação, para que nós possamos poder dizer, realmente eu vivo uma vida que busca e que expressa a liberdade daqueles que são realmente filhos de Deus. Então, gente, nós precisamos saber que liberdade
não é aquilo que as pessoas dizem que é. Mas a Bíblia, e Jesus fala, e a Bíblia fala muito sobre isso, e eu gostaria de mostrar alguns textos bíblicos que nos falam dessa obra que Jesus fez. Eu gostaria que você lesse comigo esses textos. São pequenos textos que dizem, vamos ler todos juntos aqui? Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Romanos 8:2. Outro texto bíblico que nos fala dessa obra maravilhosa. Aí Jesus está falando. Jesus está falando. Ele, Deus, Jesus está falando sobre Deus. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos. Aleluia. Quantos pode dizer graças, Senhor? Graças, Senhor, porque tu veio me soltar, me libertar. Outro texto maravilhoso. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na. Para que vai usar a liberdade? Usem-na para servir uns aos outros em amor. Amém? Como é que vive um escravo, gente? Escravo. A gente olha e observa o que viveu os israelitas e as pessoas, normalmente que são escravas. Quando ouvimos as histórias da escravidão, um escravo vive uma vida previsível. Ele sempre repete padrões. Ele vive debaixo de uma vontade que não é a dele. Um escravo vive se queixando, reclamando. E realmente é isso. Quem está debaixo de uma força que agride o seu ser, quem vive um projeto de vida que não é de acordo com o projeto de Deus, sofre, reclama e não sabe por quê. Quantas vezes tem pessoas que estão reclamando e não sabem por quê? Elas vivem reclamando, elas vivem descontentes porque elas estão distantes do projeto de Deus para a vida delas. Um escravo não tem iniciativa. Ele diz que faz o que quer. Muitos escravos dizem que fazem o que querem, mas são incapazes de ter uma real iniciativa. E aqui eu estou falando não do escravo social. Aqui eu estou falando do escravo espiritual. Alguém que da forma mais básica diz assim, quantas pessoas eu já ouvi? Ouvi pessoas próximas de mim, como eu gostaria de ter uma família. Como eu gostaria de me dar bem com as pessoas. Como eu gostaria de ter amizades profundas. Como eu gostaria de ter amigos sinceros. E por que essas coisas não acontecem? As pessoas dizem, eu tenho azar. Eu não tenho sorte. Mas não é nada de azar, não é nada de sorte. Tem a ver com um coração que não consegue tomar a iniciativa. Não consegue fazer as coisas que precisa fazer. Eu já vi pessoas confessarem para mim, olha, às vezes eu vejo que as pessoas fazem coisas bem feitas. Eu tenho vontade, eu reconheço, eu tenho vontade de elogiar, eu não consigo elogiar. Você sabe que tem gente que não consegue elogiar? Essas pessoas são escravas. Por quê? Porque nós fomos designados por Deus para amar as pessoas e para amar a Deus. Um escravo não consegue fazer isso. Um escravo está prisioneiro. E o inimigo, ele utiliza algumas estratégias para destruir a nossa vida, para nos escravizar, até mesmo aqueles de nós que dizemos, eu sou de Deus, eu agora sou livre, que cantamos a liberdade com muita contundência, que dizemos que vivemos para Deus, porque existem muitas pessoas que são muito afirmativas para falarem que vivem para Deus, mas os frutos não aparecem. Os frutos do amor não aparecem na sua vida. E o inimigo usa algumas coisas na cabeça delas. Uma delas
é destruir a sua identidade. Quem nós somos? Quem eu sou? Sabe o que faziam? Isso aqui eu já até compartilhei com alguns. E isso é feito em muitos lugares quando se quer escravizar um povo. Se destrói a sua família. Separam-se os filhos. Separam-se esposa, esposo. A pessoa fica perdida, ela não sabe mais quem ela é. Ela não tem uma raiz de relacionamentos. Então as pessoas vão causando essa separação e destruindo a identidade. O inimigo, ele trabalha para destruir a nossa identidade, quem nós somos. Porque quando destrói a nossa identidade, quem nós somos, nós deixamos de andar de acordo com o projeto de Deus para as nossas vidas. Quem você é, meu irmão? Quem é você? Você precisa lembrar sempre quem é você. Que dia é hoje? Hoje é dia da ressurreição. E eu quero dizer uma coisa para vocês e lembrar uma coisa para cada um de vocês. Nós somos filhos da ressurreição. Diga comigo, eu sou filho da ressurreição. Você crê na morte de Jesus? Você crê que essa obra teve um poder espiritual na sua vida? Você crê na ressurreição real de Jesus? Se você crê, eu quero dizer que você é um filho da ressurreição. E se você é filho da ressurreição, você tem em você um poder extraordinário para vencer qualquer sujeição do seu próprio coração, qualquer escravidão que possa haver dentro do seu coração, qualquer grilhão, qualquer corrente que atou a tua vida durante muito tempo. Olha o que a Bíblia diz. Efésios diz o seguinte: nós somos obra-prima de Deus. Que coisa extraordinária é isso? Diga, eu sou uma obra-prima de Deus. Tem aquela música lá do Diante do Trono, a Vicky cresceu escutando, eu sou uma obra-prima, né, que Deus planejou. É uma música tão sentimental, mas também verdadeira. Porque a Bíblia diz que eu sou uma obra-prima de Deus. Mas você diz assim, pá, mas essa obra-prima, ela está meio distorcida. Ainda estamos caminhando. Às vezes nós nos comportamos e agimos como se nós fôssemos apenas alguns rabiscos de criança. É ou não é? Se eu fosse pintar algumas situações minhas e suas, nós íamos dizer, isso aqui são os rabiscos. Mas na verdade, Deus está fazendo sua obra. E apesar de todas as situações e de todas as dificuldades, nós precisamos lembrar que, você já viu aqueles artistas, quando eles começam a fazer os seus primeiros toques de cor aqui, você não consegue perceber, você não consegue entender, você não consegue ter a exata noção de onde eles estão indo. Mas quando eles terminam a obra, você diz assim, que coisa extraordinária, que coisa magnífica. Quando você vê uma mansão sendo construída, ali quando está só o esqueleto, você só sabe que vai ser alguma coisa grande, mas você não consegue ver a beleza de tudo aquilo. Mas quando está terminado, você diz, que coisa mais linda. E eu quero dizer para você, a obra que Deus tem na sua vida não está terminada, mas Deus está fazendo alguma coisa linda na minha e na sua vida. E nós precisamos lembrar disso, gente. Porque quando a gente dá umas rabiscadas, né? Quando a gente meio que sai fora daquilo que Deus está fazendo, a gente precisa lembrar quem a gente é. Qual é a nossa identidade? Porque o inimigo justamente quer que a gente esqueça da nossa identidade. Quem você é? Eu sou uma obra-prima de Deus. O jeito que eu estou agindo não é digno de uma obra-prima de Deus. O jeito que eu estou falando não é digno de uma obra-prima de Deus. Os pensamentos que eu estou deixando acontecerem na minha cabeça não são dignos daquilo que eu sou realmente e daquilo que Deus está fazendo. Então, nós permitimos que Deus apague os nossos rabiscos. E aí Deus vai lá e apaga. E começa tudo de novo. Até um dia Ele concluir. Essa é a nossa identidade.
O inimigo talvez queira, em algumas situações em que você tropeça, em que você vai fundo nos seus equívocos, ele tente colocar na sua cabeça que você é um lixo. Você é um lixo. Você não presta. Você não tem jeito. Tua vida não tem arrumação. Eu quero te dizer que aquilo que o inimigo diz no teu coração, na tua mente, não tem qualquer valor. Porque a realidade é aquilo que Deus declara sobre nós, que nós somos sua obra-prima. E aquela obra que ele começou, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Lá está ele pintando. Ali é o quadro da sua vida. De vez em quando você se mete, dá uma estragada ali, mas Deus vai lá e corrige e continua fazendo algo bonito. Eu já vi, outro dia eu tinha visto uma foto de tatuagens, né? A pessoa faz uma bobagem de tatuagem, aí vai lá e corrige, né? O tatuador faz alguma coisa criativa para, né? Pega uma cicatriz e transforma numa tatuagem bonita. Então, é isso que Deus faz na nossa vida. Às vezes nós nos quebramos, às vezes nós deixamos marcas na nossa vida, mas Deus ainda consegue pegar aquelas marcas difíceis, aquelas marcas dos nossos equívocos, aquelas cicatrizes doloridas e transformar em alguma coisa bonita em nossa vida. Porque somos obra-prima dele, não nossa, não é que nós estamos fazendo, mas é ele que está fazendo em nós, sempre no propósito de que a gente possa aprender a amar as pessoas e amar a Deus. Eu dou graças a Deus pela história que Deus está construindo em mim. Porque, certamente, eu tenho cometido grandes equívocos na minha vida, eu tenho tomado decisões como vocês também têm tomado. Mas eu percebo a graça e o poder da libertação de Deus, que Deus vai lá e me busca, que Deus vai lá e fala com a gente, Deus vai lá e coloca pessoas na nossa vida que nos trazem uma esperança renovada e nos apontam para um caminho perto de Deus. E essa é a grande bênção, Deus não desiste de nós. Aquilo que Ele começa, Ele termina. O inimigo quer destruir a nossa identidade. E ele também busca nos colocar em miséria. A miséria também produz a escravidão. Miséria. A gente sentir que não tem recursos. Que a gente não tem como. Um sentimento de escassez, de impotência, de não dar. Eu não consigo. A minha vida não pode ser diferente. Essa questão, minha vida não pode ser diferente. É um pensamento tão invasivo, tão destrutivo, porque é aquela coisa assim, eu nasci dessa forma, eu vou ser sempre assim, eu não vou conseguir mudar a minha vida. Esse tipo de pensamento é um pensamento que nos subjuga. Mas o poder de Deus, a riqueza, a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. É exatamente essa palavra que Deus fala, né? Que a palavra de Deus diz, rico em misericórdia. Se de alguma forma os pensamentos de miséria invadem o nosso coração, eu vejo assim, agora nós tivemos uma exposição brilhante da Cláudia sobre árvore genealógica e sobre a história da nossa família. Quantos estão buscando as raízes da sua família? Como tem história cabeluda nas nossas famílias, né, gente? Como tem história assim, histórias tristes na nossa família. A minha família tem muitas histórias tristes. A sua não tem? Levanta a mão aí quem tem histórias tristes. É tão bom a gente olhar para trás e saber de onde a gente veio. Agora tem uma questão espiritual nisso tudo. Porque daqui a pouco você olha para trás e você precisa olhar com um olho espiritual. Você precisa olhar com os olhos da cruz e da ressurreição. Que você é filho da ressurreição. Você precisa olhar para toda a história triste da sua família. As coisas que você está repetindo. E você precisa entender que você não é escravo do seu passado. Você não é escravo das histórias que os seus familiares escreveram. Que você tem um poder, o poder de Deus na sua vida, para você fazer completamente diferente daquilo que eles fizeram.
Daqui a pouco o inimigo quer sussurrar na sua cabeça. Viu? Olha só o que aprontaram os teus familiares. Olha o que fizeram os teus pais. Olha o que fizeram teus avós, tu vai fazer igualzinho. E aí você diz assim, é verdade. Isso é um pensamento de miséria. E esse pensamento é um pensamento diabólico. Porque esse pensamento nos coloca em um estado de impossibilidade. Mas o pensamento e a palavra de Deus me diz que Deus é rico em misericórdia. Quer dizer, se você tem 10 de miséria, Deus derrama sobre ti 100.000 de misericórdia, que nos arranca de toda a miséria e nos coloca em um estado de abundância para fazermos as coisas na nossa vida completamente diferentes do que fizeram. Então é bom nós discernirmos, olharmos para a nossa família, vermos as coisas que estamos repetindo e pelo poder de Deus dizemos, nós vamos fazer completamente diferente pela graça de Deus. Amém? Uma outra coisa que nós vemos que o inimigo usa é a força para escravizar. A força. Existem forças espirituais que se estabelecem na nossa cultura, no nosso coração, que nos empurram, são forças invisíveis, que dominam esse mundo. Você pode ver que as pessoas parecem que todo mundo começa a se meter no mesmo buraco, começa a se meter nos mesmos problemas, compartilhar as mesmas visões de vida. Parece que existe um contágio. Os psicólogos, os psicanalistas chamam isso de contágio psíquico. Parece que as mentes, elas são de um espírito. Às vezes um espírito de ódio, às vezes um espírito de luxúria, às vezes um espírito de cobiça, às vezes um espírito de indolência. Parece que aquilo contamina e as pessoas ficam subjugadas, fracas, incapazes. Não tem, sabe, o ânimo. Eu estou desanimado. Como eu ouço pessoas falando, eu estou desanimado. Eu não tenho vontade. Volta e meia eu ouço as pessoas falarem, eu não tenho vontade. Agora em Cristo Jesus, pelo poder da ressurreição, eu e vocês temos motivação para mudar. Nós temos motivação para nos libertarmos. Nós temos motivação para sairmos da prisão que foi aberta por Jesus. Jesus abriu a cela, gente. Jesus abriu a cela para nós. E Ele diz para nós, levanta-te, sai dessa cela, começa a caminhar e vamos para a terra prometida. Vamos para um novo nível de vida. Vamos andar diferente. Vamos construir uma vida que ama a Deus e que ama o próximo. Vamos construir uma vida que pode ser marcada pelo amor. E não por qualquer outra coisa. E não por futilidades. É para essa vida que Jesus nos chamou. Liberdade para fazer o bem. E o que isso significa na prática, gente? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês, não sejamos mais escravos do medo da morte, gente. Amém? Tem muita gente que tem medo da morte, que vive com medo da morte. Tem muitas pessoas que vivem em torno a doenças. Tem muitas pessoas que só vivem pensando em doença. Tem muitas pessoas que cultivam uma obsessão por questões de imaginar o que vai acontecer. Tem pessoas que não vivem o seu presente, mas ficam sempre imaginando, meu Deus do céu, e se me acontecer tal coisa? E se eu tiver tal doença? E se me der tal problema? Eu acho que vai me acontecer. Se alguém chega e diz assim, olha, eu estou sentindo uma dor no joelho, no outro dia a pessoa diz, eu acho que eu estou com uma dor no joelho também. Você ouviu, olha, o fulano de tal está com problema nos rins. A pessoa daqui a pouco diz, eu também, meu Deus do céu, estou sentindo uma dor no rim e tal. São pessoas que ficam olhando demais. E isso tem a ver com o medo da morte, gente. Quem fica obcecado com doença é o medo da morte. E Deus tem nos chamado para fora dessa obsessão. Todos nós vamos morrer. É verdade.
Mas a Bíblia me diz que a morte é apenas uma passagem, porque Cristo já fez esse caminho. Cristo já percorreu esse caminho e é baseado nessa morte que nós somos capazes de vivenciarmos um novo estilo de vida. É baseados nessa ressurreição, naquele que foi e voltou, aquele que conquistou a morte. Onde está a morte? O teu aguilhão. Eu não vivo mais com medo da morte, eu vivo com vontade de viver. Eu vivo com vontade de fazer as coisas. Eu não vivo debaixo do medo. Eu sou um filho da ressurreição. Eu olho para frente, eu olho aquilo que precisa ser construído. Não tenho medo daquilo que vai ser destruído. Eu olho para aquilo que eu vou construir. Eu não olho para aquilo que vai me acontecer. Eu olho para aquilo que eu vou fazer em nome de Jesus. Que nem aquela canção, não sou mais escravo do medo. Não sou mais escravo do medo. Ah, pastor, mas eu sinto medo. Mas eu quero dizer para você, Deus te deu poder para vencer esse medo. Quando o medo chegar, você vai dizer, eu sou um filho da ressurreição. Eu sou um filho da ressurreição. A ressurreição habita em mim por meio de Cristo. Amém? Glória a Deus. Não sejamos mais escravos de seres humanos, gente. Não sejamos mais escravos de seres humanos. Tem gente que é escravo de patrão. Eu não estou dizendo para você pedir demissão amanhã, não é nada disso. Talvez alguém diga, o pastor disse amanhã pede demissão. Não, mas tem pessoas que têm medo do patrão. Eu tenho medo de ficar sem emprego, eu tenho medo que eu não vou ter mais emprego. Então, eles aceitam qualquer abuso, eles aceitam qualquer coisa. Escuta só, o seu patrão é Deus. Não deixa que as pessoas te manipulem. Não deixa que as pessoas fiquem te ameaçando. Não deixa que as pessoas fiquem mexendo na tua vida, no teu psicológico, te subjugando, dominando a tua mente, alugando um apartamento dentro do teu coração e fazendo o que querem contigo. Você não foi transformado por Jesus para viver assim. Nós precisamos andar. Até aqui você andou assim, mas agora você vai andar diferente, porque Jesus te libertou. Ah, muito bem. A Bíblia diz que nós temos que respeitar os nossos patrões, nós temos que andar, se possível, em paz com eles. Com todas as pessoas temos que buscar paz. Mas se nós nos deparamos com pessoas que querem colocar o pé no nosso pescoço, não. Eu sou um filho da ressurreição. Eu não vou andar com o pé no pescoço de ninguém, mas ninguém vai andar com o pé no meu pescoço. Amém? Amém, queridos? Nós vamos andar com dignidade, como convém àqueles que servem ao Senhor, como gente que não tem medo. Ah, muito bem, eu vou te mandar embora, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, tudo bem, fica à vontade, porque eu tenho um Deus que me sustenta. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que providencia para aqueles que precisam. Nós precisamos ter essa certeza dentro do nosso coração. Nós precisamos andar nessa segurança, porque é isso que Jesus nos outorgou por meio da ressurreição. Nós não somos mais escravos. Nós não podemos ser escravos nem de líder espiritual abusivo. Tem muito líder espiritual abusivo. Tem padre abusivo, tem pastor abusivo, tem todo tipo de líder espiritual abusivo. E nós não podemos, uma pessoa que fala em nome de Deus e quer que a gente viva controlado. Eu sempre digo, o papel de um líder espiritual verdadeiro é instruir, e jamais subjugar, jamais controlar a consciência das pessoas. A nossa função aqui, como líderes espirituais, dizer assim, escuta, o caminho de Jesus é esse aqui. Intimidar, rogar maldição, rogar praga, sabe? Isolar uma pessoa. Isso não é função de líder espiritual. E quem é liberto não vive debaixo de maldições. Olha, já aconteceu comigo, já tive debaixo de pessoas que quiseram trazer sobre a gente
um sentimento, sabe, de dever, de que você está dependente daquela pessoa, mas a gente precisa lembrar que nós somos dependentes, é do nosso Senhor Jesus. Amém? Não sejamos, gente, mais escravos dos vícios. Não sejamos mais escravos dos vícios. Sabe que o vício é o que mais compromete relacionamentos? Todo vício, presta bem atenção, todo vício leva ao maltrato. Se você é viciado no jogo, hoje em dia o que tem de casa de aposta, você já viu isso? Te registra para dar uma brincada. Mentira. Te registra para ser escravo. Porque o jogo escraviza. Tem um monte de casas de aposta. Eu conheci uma mulher cujo marido, viciado em jogo, porque todo vício conduz ao maltrato, arrancava as portas de casa para vender, para poder jogar. Todo vício conduz ao maltrato. O homem que é viciado em pornografia deixa de cuidar, de amar e de viver com a sua esposa como tem que viver na intensidade do seu relacionamento sexual. Todo vício conduz ao maltrato. O homem que se afunda na bebida, descuida, faz o seu filho se envergonhar, faz a sua esposa se entristecer, descuida, está ausente na sua família. O homem viciado em trabalho está ausente na sua casa, porque todo vício conduz ao maltrato. Não sejamos escravos dos vícios, irmãos. Essa não é a herança de Jesus para nós. Nem para mim, nem para vocês. Eu não posso viver escravizado. Tudo aquilo que de alguma forma está escravizando o meu coração deve ser retirado, porque isso está longe do projeto de Deus para que eu possa amar as outras pessoas. Não seja escravo do seu temperamento, meu irmão. Ah, mas eu sou esquentado. Jesus tem que ser Senhor do nosso temperamento. Amém? Esse temperamento do cão, brabo, que faz você dizer coisas. Olha só, tem até aquela musiquinha que não é verdadeira como é que é? Do Raça Negra. O amor faz a gente enlouquecer, faz a gente dizer coisas, para depois se arrepender. O amor não faz isso. O amor não faz a gente enlouquecer. O amor faz a gente controlar a boca. O amor faz a gente cuidar das palavras que a gente diz. Então, se você quer viver liberto, não permita que o seu temperamento coloque você em posição que maltrate outras pessoas, que humilhe outras pessoas, que traga problema para outras pessoas pela maneira que você se conduz. Sua família fica constrangida, seus vizinhos ficam amedrontados, seus amigos ficam nervosos quando você chega por causa do seu temperamento. Tem pessoas que não falam determinadas coisas na sua frente por causa do seu temperamento. O que é isso? É uma pessoa subjugada pelo temperamento, escrava do seu temperamento. O nosso temperamento tem que andar debaixo do senhorio de Jesus. Amém? Liberto. Em nome de Jesus. E não seja, meu irmão, escravo da cobiça. Olha, tem pessoas que só admiram quem tem dinheiro. Tem pessoas que só andam com quem tem dinheiro. Tem pessoas que só estão felizes quando têm dinheiro. Tem pessoas cujo maior objetivo na sua vida é ter dinheiro. Isso se chama cobiça. Isso se chama escravidão. Isso se chama estar longe do grande propósito de Deus, que é amar a Deus e amar as outras pessoas. Jesus completou sua obra, está consumado. Jesus se ergueu dos mortos para dizer para mim e para vocês que Ele não veio só perdoar, mas Ele veio também transformar a nossa vida. O poder da ressurreição está em nós. O poder de viver livre está em nós. Deus nos capacitou para vivermos uma vida abundante na nossa família.
Vivemos uma vida abundante com os nossos amigos, vivemos uma vida abundante com as pessoas, até mesmo aquelas mais difíceis, sem permitir que aquelas mais difíceis e complicadas destruam com a nossa vida, porque Ele nos fez livres em Cristo Jesus. O poder da ressurreição nos dá essa graça. Olha, quando você olha a vida de Paulo, e com isso eu encerro, você olha a vida de Paulo, Paulo descrevendo todas as coisas que ele passou, porque ele pregava o Evangelho. Gente, nunca os seus inimigos conseguiram subjugar o coração de Paulo, porque no coração de Paulo queimava o poder do Cristo ressurreto. Cristo enchia a sua vida. Então ele era apedrejado, havia oposição contra ele. Ele tinha plena certeza de que ele tinha completado a carreira, guardado a fé e a certeza de que a coroa lhe aguardava. A coroa que aguarda todos aqueles que vivem para Jesus. Então, queridos, eu quero convidar cada um de nós a ficar de pé nessa noite. E temos dentro do nosso coração, talvez Deus tenha falado com você em alguma área da sua vida. Eu tenho certeza. Talvez existem coisas ainda que você precisa deixar pro lado. Existem coisas que estão comprometendo a tua vida de amar a Deus e ao próximo. Coisas que estão impedindo você de viver plenamente o propósito de Deus para a tua vida. Que estão te subjugando, que estão te dominando. Deus quer que nessa caminhada elas fiquem para trás e que você possa caminhar adiante, livre, como diz a palavra, leve, sem correntes que pesem sobre a tua vida, que pesem sobre o teu coração. Deus nos trouxe o poder da ressurreição. O poder da ressurreição está em ti, meu irmão. Você é uma obra-prima de Deus. Você é uma obra-prima de Deus. Que coisa linda Deus está construindo. Deixa Ele continuar fazendo e dando as tintas na tua vida, escolhendo as tintas que Ele vai pintar. Essa grande obra-prima que Ele está moldando conforme aquilo que Ele tem em mente, porque Ele enxerga cada um de nós como indivíduos que cumprem um propósito nessa terra, um propósito específico. Isso é maravilhoso demais.